Oi, gente. Vamos começar o nosso podcast, Conexão Uniptan. Eu sou a Joyce, estou aqui com a Dani, nossa professora, né, Daniele Sapedi, e o Douglas, né, o Douglas Guimarães também, nosso professor do curso de Biomedicina. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mesmo sobre o curso, né, e mostrar que o nosso curso ele vai além só de análises clínicas e estética, né, que tem muito mais coisas que a gente pode fazer, que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né. E aí, um dos primeiros tópicos, né, que eu trouxe aqui é a questão da diferença do biomédico, né, com outros profissionais da saúde. Era até uma coisa que a gente estava conversando mais cedo, né, que a biomedicina, a gente tem uma gama muito ampla de coisas que a gente pode trabalhar, né, a gente pode mexer com várias áreas, né, e que alguns outros cursos, às vezes, não conseguem. Tem gente que, às vezes, só pode corporal, só pode facial, e no nosso caso, a gente pode fazer, né, os dois tipos de procedimento, isso falando da área de estética, né, e de outras formas também. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre análises, né, que é o nosso carro-chefe, e aí, campo de atuação, né, como funciona. É interessante você falar essa parte do campo do biomédico ser muito amplo, que quando os alunos me perguntam, o que biomédico faz? Às vezes, parente, né? O que biomédico faz? Eu pergunto, o que o biomédico não faz, né? Porque é muita coisa, são 33 habilitações, né? E tem a participação em áreas que não dependem de habilitação, tipo perito criminal e por aí vai, né? Tem a parte da indústria, alimentícia também, produção de vacinas. Então, o biomédico tem um campo bem amplo, né? Na verdade, é isso que a gente sempre discute, né? E é interessante a gente falar sobre isso, porque, por exemplo, no nosso caso do Uniptan, né, os meninos saem com as duas habilitações, mas pensar que eles não estão só limitados a essas duas habilitações, né? Que é justamente as análises clínicas e a estética. E aí, justamente, como a Dani falou, nessas 33 áreas, então, se a gente tira essas duas, sobram 31 possibilidades ainda. É o que eu sempre brinco, né? Sem emprego não fica, né? Porque algumas exigem, né, que você... Na verdade, acaba que a gente faz a graduação, né, e depois a gente precisa de sempre fazer a especialização, até por uma questão de aprofundar em determinados assuntos. E de estar sempre atualizado também no mercado, né? Que isso é importante. Exatamente, até porque a gente sabe que as técnicas vão mudando, né? Então, e aí a gente tem tecnologia, enfim, a gente tem várias questões, protocolos mesmo, quando a gente pensa, vão mudando e é por isso que é importante, né, essa questão da especialização, né? A vantagem, como eu disse, daqui é que a gente tem, né, o aluno já sai com essa possibilidade. Eu acho que é um grande diferencial que hoje a gente tem no nosso curso aqui de biomedicina, né? Eu não conheço nenhuma faculdade assim que deu duas possibilidades de habilitação, na verdade. Porque não é muito comum, né? Geralmente o aluno opta, né? Quando ele tem essas possibilidades, né? E daí tem que pagar ou uma pós-graduação para tirar uma segunda habilitação, ou fazer outro estágio em qualquer... Mas tem que fazer estágio na forma de matriculado, então... Sim. Não é tão simples assim, né? Pois é, eu acho que isso é uma questão bem importante de se levar em consideração. Que pelo menos, eu acho que é uma grande questão quando a gente pensa, né, de pós-formado, porque eu acho que hoje a ideia é que da gente falar do campo de atuação, mas pensar que pós-formado você ter duas oportunidades... É muito bom. É muito bom. Né? Lembrando que hospital laboratório tem tudo quanto é cidade, tem, né? E são duas áreas assim que estão em constante expansão, né? E eu falo porque, igual, por exemplo, eu tenho a habilitação nas duas áreas e... Gente, a área de estética, por exemplo, é uma área muito boa, muito rentável, né, assim. Então, e a área de análise também é incrível e a gente consegue facilmente associar as duas, né. Eu falo muito isso com os meninos nas aulas. Eu falo, gente, é muito importante. Às vezes você vai fazer um procedimento estético, você faz uma solicitação de exame, você vê, às vezes, o que está faltando. Você saber interpretar aquilo é um diferencial que a gente tem. Sim. Né, porque é bom a gente fazer esses links, assim, entre as áreas, né. E tem outras possibilidades que não só essas duas, né? A gente tem, como você falou, né, Dani, a parte de perícia, né? Essa parte forense também é uma área, assim, que chama muita atenção, é uma área muito legal, né? Que é pouco conhecida, né? Não é muita gente que fala sobre isso. Tem também a parte de pesquisa, de docência, né? Que às vezes a gente se encontra aqui nesse meio, né? A gente não planejava, mas às vezes a gente fala, opa, eu tô dando aula, né? A Susto já tá aqui. E é muito bom a gente, né, essa oportunidade de poder transferir também esse conhecimento, é bem legal, assim,
E eu acho que aí complementa uma coisa que você falou também, porque as coisas precisam evoluir, né? Então, a gente tem a docência, né? Que é o caso de vocês, né? Aqui, da gente como um todo. Mas também tem a pesquisa, porque justamente novos protocolos devem existir, sejam eles para uma análise clínica de determinado componente que a gente estiver trabalhando, seja por um procedimento inovador, né, na estética, até porque, como você falou, na estética hoje ela está extremamente, assim, em evidência, né? E aí, eu acho que um gancho que a gente tem disso também é que quando a gente pensa na estética para o biomédico, é que ele não fica restrito, por exemplo, quando a gente compara com um dentista, ele é restrito a procedimentos da parte facial. E aí é uma vantagem, né? Porque o biomédico ele não fica restrito a uma parte do nosso corpo, mas o corpo como um todo, né? É interessante também que a estética não se limita só à aparência, né? O pessoal fala muito que, eu não gosto disso. Mas a pessoa pode aplicar os procedimentos na parte terapêutica, né? Tem muita gente que está... mas naquela parte integrativa, né? Assim, sim. O pessoal tem falado muito. Isso é importante, né? Porque, na verdade, é desmistificar, porque já que a gente está falando da estética, é isso, que é muito... Porque as pessoas acabam associando a estética como uma coisa, às vezes, fútil, né? E aí olha aquilo ali que, e, na verdade, vai muito além, né? Muito além. Às vezes uma queimadura, uma cirurgia, alguma coisa mais, né? Eu acho que, inclusive, você podia falar pra gente, né? Eu acho que é isso, né? Como é a sua grande área aí, né? O que os biomédicos ou aqueles que são futuros biomédicos podem fazer, né? Nessas últimas aulas, né? Os meninos têm descoberto muitos procedimentos, né? Que às vezes nem sabiam. Falavam, nossa, nem sabia que podia fazer isso. Então, tem, por exemplo, para tratamento de estrias, que é muito bacana, assim, e a gente ajuda muito, porque, né, aí voltando naquela parte, né, da estética, não só como aparência, mas tem muita gente que às vezes tem esse tipo de disfunção estética, a pessoa se sente mal, e aí ela começa já a entrar num campo ali de autoestima, né, a pessoa já não quer mais, já tem vergonha, às vezes, né, de sair, de mostrar o corpo. E aí, quando a gente consegue tratar isso e recuperar essa autoestima desse paciente, assim, é incrível, sabe? É muito legal, é muito gratificante a gente ver isso. E aí, tem vários tipos de tratamento. Tem, por exemplo, tratamento para flacidez, tem tratamento para rejuvenescimento, né? Então, a gente pode trabalhar várias dessas áreas faciais e corporais. Então, isso que eu acho que é bem bacana, né? Do campo da biomedicina também, né? Os meninos têm visto muito agora nessa parte de estética injetável, né? Então, a gente consegue aprender e tratar vários tipos de disfunção, né? A partir dessas aplicações e ver um resultado real, né? Que isso é muito bom. Porque eu falo, às vezes a gente toma uma agulhadinha ali, mas se você sabe que tá fazendo efeito, você até gosta, né? Você tá ali sentindo dor, mas você tá gostando. O problema é quando você faz um procedimento que ele não te dá retorno nenhum. Você fala, nossa, não adiantou nada. Né? Então, é legal a gente conseguir fazer isso e ver a estética não só por esse ponto de vista, não só beleza, mas também um cuidado, saúde, né? Autoestima, tudo isso é legal, né? A gente pensar por isso também. E assim, como curiosidades também, eu trouxe que a gente o biomédico também pode trabalhar no campo de genética, né? Que às vezes não é muito conhecido. O campo de saúde pública também. Tem gente que às vezes não gosta muito desse negócio de, não quero trabalhar com agulha, não quero trabalhar com nada disso. Tem a parte de auditoria, né? Então, que a gente também pode fazer, que é uma área, né? Também que a gente pode ter essa especialização, essa habilitação. Tem a parte ambiental, né? Não é tão restrito assim, né? Como você falou, tem outras 31 áreas aí, exceto a análise estética, que a gente pode trabalhar também. A área de imagem também é muito boa. Até fisiologia do esporte, né? A gente estava conversando sobre a questão dos exames, mas o biomédico, como tem essa proximidade com exames clínicos e tudo mais, trabalhar na área de esportes, que é uma habilitação nossa, pedir os exames, interpretar e tudo mais, é bem interessante, né? E, na verdade, essa é uma grande questão, saber interpretar exames, pensando que... Porque quando a gente pensa na área da saúde, né, a gente pensa que todo mundo tem o mesmo tipo de formação, né? E uma das coisas que são importantes e que a gente vê e que traz uma diferenciação para outras áreas é justamente pegar um ponto básico, que é o que você falou anteriormente. Eu vou fazer determinado protocolo, mas aí, às vezes, um exame prévio vai ser importante justamente para você entender o perfil
para aquela determinada demanda. E principalmente, não é só pedir, mas saber interpretar, eu acho que é um ponto assim, super positivo, porque obviamente você vai tratar o paciente, né, com mais cuidado, né, mais humanizado, enfim. Então, com certeza o que ele tiver de resposta, ele vai ser muito mais positiva do que quando você às vezes pula certos passos, né, e que eu acho que trazem esse diferencial, né. E até mesmo a segurança, né? Você saber ali o que você está fazendo, por que realmente que você está trabalhando. Isso faz bastante diferença. Porque, às vezes, por exemplo, tem algumas medicações, elas são um pouco mais tóxicas, né? Um pouco mais agressivas. Se o nosso paciente ele já tem uma lesão, por exemplo, hepática, a gente não pode trabalhar com esse tipo de coisa. Né? Então, a gente tem que saber ali fazer a solicitação e, né, realmente analisar ali, saber o que a gente está fazendo, né, de fato. Às vezes até uma doença genética, de cromossomo, que não é uma questão assim de exame laboratorial mesmo, que tem que ter uma noção, né, das consequências e tudo mais. Na verdade, só aproveitando o gancho disso, né, recentemente a gente teve, né, pessoas que aplicaram, né, a gente inclusive, infelizmente, né, teve vítimas com isso, né, e isso é muito sério, né, por isso que é importante, quando a gente pensa nisso tudo, né, no processo de atuação, anamnese, enfim, todo esse controle prévio, né, justamente porque a gente não quer isso, a gente quer, na verdade, como você disse anteriormente, né, trazer o bem-estar, né, e não prejudicar a pessoa. Né? Sim. O caso do biomédico é bom porque dá pra gente fazer esse link, né, de várias áreas de atuação. Né? Então, por exemplo, na área de genética, a gente já consegue ter essa habilitação e fazer alguns aconselhamentos genéticos, né? Até mesmo para evitar algumas doenças cromossômicas, né? Como a gente estava comentando. Então, é muito bom, assim, são áreas que a gente também pode trabalhar e que às vezes a gente não sabe, né? Assim, às vezes os biomédicos não têm tanto esse conhecimento. Né? E uma coisa que é importante a gente lembrar é que a pessoa não tem uma restrição. Então, você pode ter quantas habilitações você quiser. Você pode fazer em análise, pode fazer em estética, pode fazer em imagem, pode fazer quantas quiser. Vai fazendo habilitação. Dá vontade de fazer no final dá vontade das de fazer contas, tudo. Né? Vários alunos perguntam, mas depois que eu me formar, vou ter que fazer uma pós-graduação? Não, você não tem que fazer uma pós-graduação. Você vai procurar fazer uma por gostar. E porque a gente tem sempre que estar atualizado, né? Assim, e o campo do biomédico, pelo fato de ser muito amplo, tem essa versatilidade. Porque, por exemplo, quando a gente estava ali num cenário de pandemia, tudo mudou. Então, eu estava dos dois lados, né? Eu trabalhava com estética e aí parou tudo, falou, gente, não dá para trabalhar mais, não pode ter nenhum tipo de atendimento. Fiquei, né, na parte de análises clínicas e aí você vê de um outro ponto, sabe? Enquanto ali na estética você tá vendo as pessoas sempre procurando ali o bem-estar, tentando, né, autoestima e tudo isso, quando você tá mexendo na parte de análise, às vezes você tá trabalhando com a doença de uma pessoa. Então, você tá ali fazendo acompanhamento, sabe? Num cenário recente que a gente teve, por exemplo, de dengue, esse surto de dengue que a gente teve no início do ano, foi, assim, surreal. O tanto de correria, assim, de desespero que a gente ficava, porque era muita gente passando mal, muita gente ruim, era paciente querendo conversar. E você fica assim, gente, o que tá acontecendo aqui? E aí você para pra pensar, você fala, peraí, gente, eu sou a biomédica aqui, eu que tenho que falar, né? Eu que tenho que adiantar esse exame. Porque às vezes você olha pro exame e você fala, por favor, fica pronto. Né? E é tanta coisa, assim, e a gente tem que pensar que a gente tá ali, à frente. Né? E enquanto, por exemplo, biomédicos no laboratório de análises, a gente pode fazer tudo. A gente faz desde a coleta até a liberação do laudo. Então, essa parte de qualidade também é um ponto, né, que a gente trabalha isso não só em laboratório, mas externo. Né? Enquanto auditores também, a gente pode fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, tem várias áreas, né, que a biomedicina proporciona pra gente. E aí a gente entra naquela parte também que a gente estava falando, né? Sobre o aperfeiçoamento, né? Tudo isso. Depois que a gente sai da faculdade, a gente fica tipo, eu vou parar de estudar agora. Só que aí você vê que o mercado ele é muito competitivo. Você não pode simplesmente formar e falar, não, vou ficar por isso mesmo. Então, é importante você ter aquela rede ali, né? Conhecer o máximo de pessoas possível. A gente fala muito isso na graduação, né? Olha, já vai fazendo sua redezinha de apoio ali, já vai conversando. Na verdade, é uma grande questão que eu acho que a gente sempre comenta em relação, né, a isso, é aproveitar do estágio como um cartão de visita, né? Sim. Seja no local que você estiver, né, daquela determinada área, ou seja também no tratamento com o paciente, porque aquele paciente
pode ser seu futuro paciente, cliente, né? Cliente, sim. Então, eu acho que isso é importante. E eu só queria falar, né? Na verdade, eu vou falar da minha área, né? Porque a gente ainda não falou, que é uma das áreas que são pouco exploradas ainda dentro da biomedicina, né? Na verdade, é a parte com que eu trabalho, sempre trabalhei, que é a parte de alimentos, né? Então, essa parte, já que a gente está falando de controle de qualidade, a parte de análise de alimentos, de dar laudo em relação a essa parte, né? Porque os alunos aprendem, né? Qualquer curso de biomedicina vai ver pelo menos uma matéria de alimentos, como aqui os alunos veem, né? Essa parte tanto de análises microbiológicas, porque a gente pega, né, essa parte das análises clínicas, porque a ideia é que seja a mesma coisa, o tipo de análise, né? A diferença é porque na análise clínica real você está fazendo análise relacionada a uma pessoa. Material né? biológico, né? Exatamente. E no nosso caso, quando a gente trabalha com alimentos, a gente está fazendo de determinado alimento. Por quê? Na verdade, é o entendimento de vida de prateleira, então de durabilidade desse alimento. Mas vamos supor que teve um surto, né? Uma intoxicação alimentar, para a gente descobrir de onde veio. Daí a importância, né, de se fazer isso, então, do entendimento do alimento, porque isso pode acontecer, né, e você pode trabalhar num laboratório que seja específico para isso, não necessariamente pensando numa indústria de alimentos, mas em um laboratório que receba diferentes tipos de materiais para você analisar, né, mas porque a ideia final é a mesma, né, porque são micro-organismos que você vai estar analisando. Sim. E a parte de bromato, né, que é a análise de composição centesimal do alimento. Então, entender do que o alimento é formado, né, e aí você consegue trabalhar com essa questão da qualidade, né. Então, assim, hoje eu tenho amigos, né, que foram para a área de alimentos, que são biomédicos e que, na verdade, trabalham justamente com a parte da ciência dos alimentos. Então, é uma área que ainda é pouco explorada, pensando na atuação do biomédico, mas, como vocês estavam falando, é uma questão de sair da pós-graduação, de sair da graduação, pensar numa pós porque gosta, mas também a gente tem que pensar, né? A gente precisa de ter dinheiro, a gente precisa de ganhar dinheiro. Então é uma questão de demanda de mercado também, né? Então eu acho que é uma das vantagens que, com certeza, né? Como a gente veio falando, está falando, dessa atuação do biomédico, né? Que ela é ampla e às vezes pouco explorada em determinadas questões, né? Então é o que você falou da análise forense, né? Que hoje já se fala mais, né? Essa parte que está, né, em alta, mas que ainda é pouco explorada de certa forma, né? E eu acho que é saber olhar o mercado, né? E entender essas demandas. Óbvio que a gente tem que gostar, mas a gente também precisa de dinheiro, né? Então eu acho que isso é sempre importante colocar com um peso. Sim. Né? E sempre tem notícias sobre produtos que estão sendo reprovados no mercado por algum motivo, né? Outro dia eu estava até mostrando na aula ontem para os alunos, saiu no dia 11 desse mês, várias marcas de creatina que foram rejeitadas no mercado e algumas com 100% de impureza. Então, é uma questão séria, né? O pessoal consome isso no dia a dia para fazer exercícios, então imagina só, né? Exatamente, aí é um problemaço, né? E a pessoa que ela tá fazendo uso de creatina, ela já tá procurando uma qualidade de vida melhor, né? Ela já tá ali tentando, vou fazer uma academia, uma atividade física. E aí ela descobre que aquilo que ela tá usando não é. Então, e é 100% de impureza. Eu até comentei com eles, se é 100% de impureza, o que vocês estão consumindo? O que tem de bom nisso, né? Não, Então, o que tem ali, né? Exatamente. Creatina não tem. não tem. Eu acho que quando eu penso nessas questões é muito sério, né? E daí a importância de você ver a atuação do biomédico quando, né? Porque a gente fala da área da saúde e às vezes não se fala tanto do biomédico, né? Você vai falar das áreas principais, você vai falar de medicina, você vai falar de enfermagem, você vai falar de fisioterapia, né? Mas aí a biomedicina fica ali para trás. Mas aí a gente consegue entender que, na verdade, a importância que ela tem, porque ela determina laudo, ela vai determinar certas questões que as outras profissões não são capazes de opinar, né? E, na verdade, é o que a gente sempre trabalha. Quando a gente pensa nesse ramo da área da saúde, é interdisciplinar, né? Na verdade, ele é multidisciplinar. Né? E multiprofissionais. Então, na verdade, é uma junção de funções, né? E que vão agregar para dar aquele respaldo, enfim, aquela questão quando a gente pensa, né? A mesma coisa quando a gente pensa em cirurgia, né? Que a gente precisa do biomédico e o biomédico tem um papel fundamental, né? Quando ele vai atuar ali, diferentemente dos outros que os outros não podem fazer. Sim, e tem o né? campo também de perfusão, né? Sim.
Que é justamente Nesse tem o campo de perfusão que é exclusivo do biomédico. do biomédico. Né? A A gente gente não sabe precisa, disso. né? Na verdade, o pessoal não costuma usar tanto o título de biomédico, né? Passa no concurso para perito criminal, é o perito, não é o biomédico, é o perito. É o perito, é o Se perfusionista. Você vai na clínica de estética, é o esteticista, mas não é o biomédico esteta, é o esteticista. Agora, o biomédico, quando fica no laboratório, o pessoal não vê, né? Então, por isso que não pensa Mas também muito no biomédico. é uma área relativamente nova, né? Assim, então, ela ainda está em constante crescimento. Sim. Então, assim, a expectativa é de que daqui a um tempo a gente tenha um reconhecimento maior do que o que a gente tem agora, né? Sim. E até mesmo, por exemplo, na época da Covid, né? A importância do biomédico, a gente viu como foi importante, né? Porque foi uma biomédica que fez o sequenciamento, né? Do genoma. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente está ali trabalhando só nos bastidores, mas a gente tem um papel fundamental, né? Muito importante também. Tanto na elaboração da vacina, quanto os fármacos que todo mundo falava que tinha efeito e não tinha, aí responder essas questões, né? E parte de pesquisa também para achar outras coisas que poderiam ajudar também, né? Sim, e com propriedade, né? A gente sabe do que a gente está falando. Sim. Olha aqui, né? É aquele, né? Mostra as provas de que a gente sabe o que a gente está fazendo. É justamente, eu acho que é um diferencial, igual se a gente trouxer na realidade hoje do Unipitã, essa questão, né, das análises clínicas, os alunos começam com as práticas aqui desde sempre, né? Então, assim, eu acho que isso é um diferencial, né? Então, quando a gente pensa, né, aonde eles estão sendo formados, porque por tudo que a gente está falando aqui, é um curso completamente prático, né? Então, você tem que... E é mãos na massa, né? A não ser que seja um RT, que é alguém que, às vezes, você vai ficar responsável de olhar pelo que o outro fez, mas, comumente, são pessoas que vão colocar a mão na massa. Desde o primeiro período. Desde o início. O mais interessante também é que são duas habilitações profissionalizantes, né? Tanto estética quanto análises clínicas. Porque tem aquelas que dependem de concurso, de repente, né? Se você se forma... eu me formei em imunologia. Daí você vai trabalhar onde? Vai ter que fazer uma pós, vai ter que fazer um concurso. Então, análises clínicas, você já se forma, você já pode entrar no mercado de trabalho, estética também, né? E daí os outros cursos você vai adicionando conforme você quer se aprofundar mais, né? Exatamente, eu acho que é. E é o que você falou, né? Análises clínicas. Toda cidade vai ter um hospital, tem ou uma UBS, enfim, algum ponto que provavelmente você vai precisar, né? Então, você não precisa de estar numa cidade grande, né? Ou de, não digo de médio porte para pequeno, mas uma cidade menor ainda. Com certeza hoje a gente tem laboratórios que acabam sendo instalados nessas cidades, né? Então, é uma possibilidade de porta de entrada para o mercado de trabalho, né? E, obviamente, essa questão da estética, sem sombra de dúvida que a gente falou, e pensando, né, que às vezes, muitas das vezes as pessoas saem de um local para ir para o outro maior para fazer aquilo, e hoje as pessoas estão cada vez mais sendo atendidas, né, nas suas regiões. Então, em pequenas cidades você já vê hoje laboratórios clínicos, e aí, com certeza, você vai ter um biomédico ali por trás, pelo menos um, né, de atuação naquela determinada localidade, né? É bem importante mesmo. Gente, acho que era só isso. Temos mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que na verdade a gente falou tudo. Eu esqueci da gente é importante a gente falar das análises toxicológicas, né? Porque eu acho que é uma das áreas que a gente hoje tem também aí bem importante, né? E aí a gente consegue associar, inclusive, com determinadas questões que acontecem, né? Por exemplo, pensando na área criminal, na área de perito, né? A toxicologia é extremamente importante, porque através dela você consegue descobrir, né, o que pode ter causado, sei lá, aquela morte, aquele assassinato, né? Então, é uma área bastante importante e também para validar certos processos. Por exemplo, né, ela levantou a questão dos esportistas. A análise toxicológica ela vai ser importante justamente, né? Isso mesmo. E até a parte ambiental, né? Contaminação ambiental, quando teve, por exemplo, a questão das barragens, que tinha que fazer análise do solo, da água, isso poderia comprometer uma grande região, né? Até, enfim. Por isso, né, que ela é ampla, né? Então, eu acho que é importante, né? Quem gostou ou que achou interessante qualquer coisa que tenha sido falado aqui,
eu acho que pode procurar entender mais, né? E com certeza é uma área que está em expansão, né? Então eu acho que a pessoa que tem fizer muito a crescer. não vai se arrepender, né? Tem, como dizem, sempre tem pra onde fugir ali. Às vezes você fez uma habilitação, falou, acho que não é isso que eu quero, ainda dá tempo de fazer outra, né? Ou voltar nela Ou voltar também, na né? outra, né? A gente pode, tem, né, essas possibilidades. A gente não necessariamente investe num caminho e não tem como voltar atrás, né? Verdade. Sempre tem uma possibilidade. Sempre tem. É só não fechar o coração para nenhuma porta, né? Verdade. Com certeza. Às vezes a gente começa o curso falando, acho que eu não gosto disso. E aí depois você chega lá na frente e você fala, meu Deus, é isso que eu quero fazer na minha vida. Não, cada semestre você quer uma área diferente. Você se já apaixona pensou? por uma outra. Eu já quis genética, eu já quis tanta coisa diferente até me formar. Você pensa, Ainda hoje eu quero tantas coisas diferentes. Você começa com as análises básicas, depois você vai para um banco de sangue, você vai para a parte de hemato, enfim. sim. Então, é muito amplo, né? É muito diverso. E eu acho que é isso. E a gente acaba se encontrando, né? Como decorrer, mas principalmente com a prática. Sim. Né? Então, eu acho que é onde a gente realmente... e é o que a Dani acabou de falar, né? A gente tem que estar sempre de coração aberto, né? A gente não pode falar, eu odeio tal área, porque, na verdade, às vezes vai ser aquela área que você vai se encontrar. Você vai se encontrar, né? é verdade. Às vezes acontece mesmo. Na verdade, a pessoa que fala odeia tal área nunca chegou a trabalhar na área para saber por que odeia, né? É o que ela imagina que a área é. É igual, por exemplo, esse semestre eu tô tendo um monte de gente que fala assim, eu detesto corporal. Na hora que chega pra fazer a aplicação de corporal, fala, gente, até que é legal. E assim, a pessoa fala que detestava sem ela nunca ter nem feito, nunca nem encostou, assim, né? Mas é isso, eu acho que é o resumo do que você tá falando, e aí é o preconceito que as pessoas têm, por exemplo, em relação à estética, que ela vai muito além de ser puramente a beleza, né? Mas é a autoestima, né? Sim. Mas pelo menos os alunos têm uma oportunidade de experimentar um pouquinho dessas áreas, tendo práticas em várias disciplinas, com certeza. né? De não ficar limitada a nenhuma, né? Com certeza. Isso é muito bom. Gente, acho que era isso. Brigadinha. Foi muito bom, assim, essa conversa que a gente teve. Obrigada mesmo. Eu agradeço também. Eu acho que é sempre bom a gente falar sobre o curso, falar sobre essas áreas, né? E para quem estiver ouvindo, tiver interesse, né? Que venha conhecer o curso, venha se aprofundar, conhecer né? os nossos laboratórios, né? Que são bem completos. Estão sempre abertos. Isso mesmo. Obrigada, gente. Eu que agradeço.